Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que hoje está num estúdio novo. Nós estamos na Bienal do Livro, o maior evento, a maior feira literária, não apenas do Brasil, mas da América Latina. E nós estamos aqui desfrutando desse ambiente incrível e trazendo muito conteúdo de valor para a sua vida. Eu sou a Damaris e estarei hoje entrevistando uma das autoras deste livro, Além da Lousa, Unidos por um Propósito, da Educação Nacional. E hoje a alegria é dupla para mim. Primeiro, por poder extrair o melhor conteúdo e o melhor da história dessa autora, mas também eu estou muito realizada porque quem encontrou ela nas redes sociais fui eu. Muitos de vocês sabem que, além de host, eu também atuo no time de executivos comerciais, então eu também faço a seleção dos autores aí pelas redes sociais. E eu que tive o privilégio de encontrar a nossa querida Ana Virgínia Félix de Araújo. Ela que escreveu o capítulo Práticas de Gestão Educacional. Práticas de Gestão Educacional. Você aí precisa melhorar a sua gestão? Então nós vamos conhecer um pouquinho mais desse conteúdo. E eu vou falar um pouquinho para vocês quem que é a Ana Virgínia. Olha só. Ela é pedagoga, especialista em gestão educacional, em alfabetização e em psicopedagogia, trainer em programação neurolinguística e terapeuta, e há apenas 30 anos atua na educação pública e privada, e 12 anos como gestora escolar. É pouca coisa, gente? Não, é muita coisa. Então já se prepara, pega aí seu papel e caneta e vem comigo para esse novo mundo da gestão educacional. Olá, Ana! Olá, Damaris, que prazer estar aqui. Foi bom você ressaltar que foi você que me encontrou, né? Foi amor à primeira vista. Não, eu sou muito orgulhosa disso, então eu preciso falar, né? Porque bons profissionais são difíceis de encontrar, então você é o meu achado, minha amiga. Oh, muito obrigada por ter me achado. Eu que sou muito grata por esse privilégio, essa oportunidade, né? Dizer que sou baiana, moro em Feira de Santana, né? Não nasci em Feira, nasci em Cícero Dantas, na Bahia, mas assim, eu me constituí a minha formação por inteiro em Feira de Santana, né? E eu gosto de ressaltar que aos 19 anos eu já era funcionária pública, professora. 19 anos? 19 anos. Eu passei no concurso público ao finalizar o magistério, que hoje é chamado de ensino médio, mas era uma formação para professores. E eu gosto de ressaltar isso porque eu vim fazer pedagogia bem depois. Porque como eu fui inserida logo no universo profissional, a partir do magistério, então eu fui aprender mais sobre ensinar, estar na escola, trabalhava o dia todo, aí eu vim fazer pedagogia 9 anos depois. Né? 9 anos depois. 9 anos depois. E aí, nessa caminhada, eu já tenho, na verdade, o livro eu tinha 30, mas eu já tenho 32 anos de educação, fazendo educação tanto pública, porque eu sempre trabalhei nas duas escolas, tanto a pública quanto a privada, e fazendo formação todo esse tempo. Durante a minha experiência, tem 23 anos que eu trabalho com consultoria educacional, atendendo municípios do Brasil inteiro, né? E por isso que o tema do nosso artigo aqui no livro é gestão educacional, porque mesmo a gente trazendo a experiência de gestora escolar, a gente aprendeu também a fazer gestão educacional com as secretarias municipais de educação, como conselheira do Conselho Municipal de Feira de Santana, com formação de professores e com a nossa própria consultoria, onde a gente faz gestão com uma equipe de profissionais que prestam serviço para a gente, né? Sim. Então, a gente decidiu colocar essas experiências todas e trazer as dimensões da gestão, né, no nosso livro. Uma coisa curiosa também que as pessoas perguntam muito por que eu me apaixonei pela gestão, porque assim, antes de me tornar gestora escolar, eu fiquei 10 anos em sala de aula com crianças e com jovens adultos e idosos. Que eu teve um período que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Gente! Porque, idosos assim, também? Idosos também. Então eu trabalhava pela manhã numa escola particular com crianças de educação infantil. À tarde eu trabalhava nessa mesma escola pública com crianças de 7, 8 anos. E à noite eu trabalhava com jovens adultos e idosos. Então eu passei em torno de uns 10 anos em sala de aula, manhã, tarde e noite. Por isso que eu demorei tanto para fazer pedagogia. Sim. Porque eu me encantei pela escola, logo depois que eu pensei em não desistir. Porque no primeiro momento eu pensei em desistir, né?
Foi tão desafiador que eu pensei em desistir. Porque ali no começo, principalmente naquela época, não tinha tanto auxílio, ajuda, conteúdo, pessoas que tinham passado por aquilo. Então, no começo, até você desenvolver. E eu muito jovem, né, 19 anos, eu entrei em uma realidade que era muito diferente da minha. Eu venho de uma família relativamente privilegiada socialmente. E eu fui trabalhar em uma favela, né? Nossa. Que na verdade era chamada invasão, a maior invasão do Brasil. Foi invadido o terreno, as pessoas construíram casas, barracos. E aí eu me inseri numa escola neste local. Então no início foi muito difícil para mim. Choque de realidade, né? Muito grande. Filha caçula, cheia de mimo, chegar num universo desse. E aí eu pensei em desistir, então eu não desisti por 2 motivos. Primeiro Deus, né? E depois minha mãe e uma colega minha, Iracema, que me deu uma força, me ajudou a lidar com aquela situação. E aí foi quando eu me apaixonei. Por me apaixonar e pronto, eu digo, e agora já que agora eu decidi continuar, vamos embora. E aí eu fiquei em sala de aula muito tempo depois que eu vim assumir gestão escolar, né? Na experiência de gestão escolar foi bem desafiador porque eu cheguei na gestão sem entender de gestão. Porque E como que faz assim? Como que faz isso? Me explica. É porque assim, é muito comum na realidade brasileira, na verdade, não só na Bahia, quem é que vai ser gestor? Aquela pessoa que é professor e que é reconhecida pela comunidade por algum fator, ou porque é boa gente, ou porque é boa professora, Sim. ou porque se dá bem ali com os pais da turma, ou porque cumpre certinho as coisas. E aí ela é convidada, na época era convidada para ser gestora, né? Porque aí depois, hoje não, hoje a gente tem uma seleção, hoje tem muitos municípios que fazem eleição, o meu município faz eleição já há muito tempo. Mas assim, é geralmente assim, quem é que se torna o gestor da escola? Algum professor que é considerado bom na escola. Que se destaca de alguma forma, De mais alguma cativante, que as pessoas mais se conectam. Exatamente. Mas não propriamente porque ele sabe gerir, mas porque ele se dá bem com pessoas, basicamente. Exatamente. E eu, no caso, passei esse destaque por conta da alfabetização, né? Que eu tenho uma formação em alfabetização. E aí, logo em seguida que eu terminei o magistério, eu fiz mais um ano de adicionais que era em alfabetização. Depois que eu vim fazer a pós-graduação em alfabetização. Então, o meu trabalho de destaque na escola era alfabetizar. Então, por isso, eu acabei sendo convidada para ser a gestora da escola. E aí eu cheguei, você imagina você chegar numa gestão escolar, onde você só entende do universo da sala de aula, né? Que desafio. Grande. Quando eu me deparei naquela situação onde eu precisava ter uma visão sistêmica, que na época eu estou falando hoje porque eu sei que é importante ter, mas na época eu nem sabia o que era visão sistêmica, Com né? certeza. Que eu precisava olhar para o todo daquela escola, não só mais a minha sala, mas todas as salas, todos os colegas, todos os funcionários, a comunidade em geral, né? E aí, mais uma vez, eu disse, acho que eu vou desistir. Mas aí, como eu fui aprendendo a não desistir das coisas, Sim. né? Porque isso é um aprendizado, eu decidi fazer a pós-graduação em gestão. Só que aí eu não podia fazer a pós, porque eu ainda não tinha pedagogia. Eu precisava concluir. Olha isso. Eu já tinha começado a fazer o curso de pedagogia, mas eu tinha que concluir. O que é que eu fui fazer? Eu fui fazer cursos de formação em gestão. Quando eu acabei a graduação, eu já entrei para fazer a especialização em gestão educacional. Sim. E aí eu já tive essa visão, né? Não de fazer escolar, mas educacional. E foi que eu fui aprendendo. Peraí. Você deixou de fazer, escolheu não fazer gestão escolar para fazer gestão educacional? Qual que é a diferença? É porque, assim, a gestão escolar, você faz uma pós-graduação com foco na escola. Tá. E como eu percebi lá na escola que eu tinha toda uma dependência inicial, depois que eu vim entender que era um pouco diferente, mas na minha cabeça inicialmente eu tinha toda uma dependência da Secretaria Municipal de Educação. Que eu sempre queria fazer as coisas e não, você não pode fazer nada se não tiver autorização da Secretaria. E aí eu vim entender que eu não bastava só saber de gestão escolar. Eu tinha que saber de gestão educacional, que aí entra a gestão educacional como todo, que são os órgãos, né, as normativas todas, e a escola dentro disso. Foi o grande pulo do gato, na verdade, né? Porque aí eu vim entender até onde eu tinha autonomia, até onde a Secretaria de Educação tem soberania. Fui entender esses conceitos, porque às vezes se você faz só a gestão escolar, você foca muito na escola e esquece que você depende de toda essa normativa que é colocada nacionalmente e dos órgãos que você precisa ter. Hoje eu não vejo mais como dependência, mas eu vejo mesmo como articulação, desdobramento, parceria. Mas na época eu achava que era uma dependência, que a escola não tinha autonomia, né? E eu disse assim, como é que eu vou fazer as coisas
se tudo eu tenho que consultar a Secretaria Municipal de Educação. Sim. Então, aí eu fui tomando cursos de formação, aí depois, quando eu concluí a graduação em pedagogia, aí eu fui fazer a pós. Aí eu fiz essa opção, porque eu já vinha entendendo que não era só a gestão escolar que ia dar conta disso. E isso foi muito importante, porque depois avançou no meu trabalho, porque assim, quando eu estava na gestão, aí eu fui destaque como gestora no município, e aí eu fui convidada para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação. Nossa, olha que legal. E foi a partir daí que eu comecei a fazer consultorias em outros municípios, porque aí eu entendi mais essa organização, digamos assim, né? Sim. Mas assim, falando dessa questão técnica, né? Eu entendi que eu não sabia de gestão, eu tive que aprender. Mas o que eu mais entendi não foi isso. E o que eu mais percebi que o mais importante ainda não é a questão técnica. Não é? Não. E o que é? É lidar com pessoas. É lidar com pessoas. É um grande desafio, né? Muito desafiador. Porque assim, a questão técnica, lidar todo o suporte teórico, né? Você estuda a legislação, você está com a legislação ali do seu lado para você consultar toda hora, para você tomar decisões, para te ajudar nas decisões, né? Desde a lei nacional, desde a Constituição, na verdade, a Lei Nacional da Educação, as outras normativas que são locais, né? E aí, muitas vezes, você está ali até com uma possível resposta a partir de uma lei, mas você tem que olhar a melhor decisão, porque assim, são pessoas que estão envolvidas, né? E é outra coisa que eu entendi, que o meu poder precisava estar a serviço das pessoas. Perfeito. Né? Porque assim, se o seu poder está para você prejudicar pessoas ou fazer uso pessoal disso, para mim não faz sentido ter poder. Entendeu? Sim. E aí eu disse assim, não, eu estou o poder aqui na mão de decisão, então assim, eu preciso pensar direitinho como eu vou fazer isso. E isso é uma tarefa muito difícil, porque assim, você precisa ouvir todas as partes, isso demanda um tempo, né? Você precisa analisar, ver quem realmente está ali como opositor, como vítima, né? E é uma situação bem difícil. E se tratando, no caso, da escola pública, que é a minha maior experiência, o grande desafio é que as pessoas têm dificuldade, não todas as pessoas, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender a coisa pública, sabe? Acho que é bem complicada mesmo de entender, né? Além de ser complicado, assim, é um pensamento que ainda existe muito forte de muitas pessoas. Aqui eu tenho estabilidade, né? Aqui eu posso meio que fazer o que eu quero, né? E pra mim foi muito difícil, porque elas diziam assim pra mim, você tá achando que você vai fazer daqui uma escola particular? Né? Uau, que desafio. Aí depois que eu comecei a estudar, eu disse assim, olha, eu não quero fazer daqui uma escola particular. Eu quero fazer daqui uma escola. Porque quando as leis vêm, né, vem as leis, as normativas, não vem dizendo lá. A LDB, se você ler a LDB todinha, não tem lá assim, ó, isso aqui é para escola particular e isso aqui é para escola pública. A lei vem para a escola. Ou seja, qualquer escola precisa funcionar bem. Não importa. É tanto que existem escolas particulares excelentes, melhores do que públicas, e existem públicas melhores do que particular. Com certeza. Pena que ainda é uma minoria, né? Que é Pena. a pública, pena que... Mas tem muita escola pública de qualidade, muita. Não, e eu tô aqui pensando, porque eu, não sei se você sabe, mas eu sou originalmente da área da educação. Eu sou professora de educação física. Então eu lecionei nos primeiros anos ali do ensino fundamental. Até atuei um pouco no ensino médio, mas era mais substituição. Mas era professora concursada, como professora pública. O meu concurso era público numa cidade ali próxima. E eu nunca ouvi falar dessa diferença de gestão escolar e gestão educacional. E assim, não foram tantos anos atrás, tipo assim, não é há 20 anos atrás, são há 5 anos atrás. E como que isso faz total diferença, né? Mas eu gostei que aonde você foi destaque. Aonde você foi tomando seu lugar e reconhecida, né? Então não é à toa que você está aqui hoje, minha amiga, Obrigada. na Bienal do Livro, com o seu livro fazendo um maior sucesso, e daqui a pouco vai ter uma palestra. É verdade. Então, de verdade, parabéns, parabéns obrigada. aí. Na verdade, isso tudo fruto, assim, eu sou muito apaixonada pela educação, assim. Ser professora foi uma escolha. Minha mãe ficou meio sem entender, mas assim, foi uma escolha. Desde pequena eu brincava de ser professora e foi uma escolha.
No momento que eu quis desistir é porque eu me deparei numa realidade que eu não imaginei que existisse. Eu nunca tinha ido numa periferia, eu nunca tinha ido numa favela, não fazia parte do meu mundo. E eu disse assim, meu Deus, isso aqui existe, como é que eu vou lidar com isso, né? Mas eu quis desistir pela realidade, não desistir de ser professora, mas eu queria desistir de estar naquele lugar. Mas foi aquele lugar que me fez uma pessoa melhor. Foi bom eu ter decidido continuar, porque foi aquele lugar que me transformou, né? E eu tô pensando aqui, tem muita gente nos ouvindo que ama também a profissão, mas pelos desafios, não saber lidar ainda, tá desistindo de um sonho. Então esse já é o primeiro recado, já leva para você. Observa, peça ajuda se for necessário, converse com pessoas, mas se você sabe que você nasceu para isso, que é a sua vocação, nós precisamos de pessoas apaixonadas, nós precisamos de professores. É isso mesmo. E ainda mais professores apaixonados. Então não deixe que as situações te tirem aí do seu propósito, porque é necessário pessoas que amem a educação para estar atuando, porque hoje a educação tem muita gente que está lá por estar. Você sabe melhor do que eu, né? Educação realmente ou é algo que está no seu DNA, que você realmente gosta, porque assim, se já era desafiador antes, hoje é muito mais. Você acha hoje a educação mais desafiadora? Muito mais. Em quais sentidos? Temos vários sentidos. A gente tem hoje uma família que é extremamente complicada, porque assim, são pais que eles querem mandar na escola. A gente precisa fazer o que os filhos deles querem, porque eles não sabem dizer não aos filhos, e aí também não quer que a escola diga. Então isso não é uma realidade só da escola particular, é a realidade da escola pública. Por exemplo, se o filho perde lá, tira uma nota menor, ele já vai lá, inclusive tem reportagens várias aí acontecendo, onde diretora foi agredida, professor foi agredido, Sim. porque deu uma nota baixa para o filho, né? Então assim, hoje a gente não tem, pelo menos na minha avaliação, a gente não tem uma família ausente. A gente tem uma família que não sabe educar e entende que a escola é um espaço que ela chega lá e ela quer fazer o que ela quer, porque ela acha que o filho precisa. Eu não estou dizendo que isso são em todas as famílias, mas a gente tem um número grande que pensa desse jeito. E aí o que é que a gente percebe? São famílias que não sabem educar, que precisam de ajuda, e a escola está abraçando uma demanda que não é da escola. Porque ao longo dos séculos ouvia-se o quê? A família educa e a escola ensina. Sim. Hoje não, hoje a escola tem uma demanda que é educar e ensinar, e educar não só o estudante, e não só o estudante. A gente educa e ensina estudantes e famílias hoje. Trabalho dobrado! Dobrado, né? Triplicado. Outro grande desafio é a inclusão. É. Porque assim, até 30, vou botar quando eu comecei. Quase que não se falava de inclusão. Inclusive, uma das coisas que eu quis desistir é que tinha um estudante na minha sala que eu não sabia lidar com ele. Na época, com certeza, se tivesse feito um diagnóstico, ele poderia ter apresentado algum transtorno, não sei. Mas nem se falava, achava que era rebeldia, que era menino inquieto, mimado e tal. Mas assim, lembrando dele, provavelmente ele poderia ter algum transtorno, não se falava, né? Então hoje você tem uma inclusão que você precisa garantir, existe uma lei, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, onde você precisa garantir esse estudante. Hoje as escolas estão cheias de profissionais. Por exemplo, tem uma escola que eu faço consultoria que é particular, que assim, as turmas têm de 4 a 5 adultos. De 4 a 5 adultos, monitores ali, específicos para... Tem o AT, que é o terapeuta... AT é o atendente terapêutico. A gente tem o auxiliar. Nós temos o cuidador. Então, dependendo do transtorno do estudante, a gente tem lá um profissional, que às vezes é pago pela escola e às vezes é o plano de saúde que encaminha. Porque tem planos de saúde que bancam um profissional, né? Ou então a família banca, mas tem que ter todo um contrato, porque ele não tem vínculo com a escola. Então, assim, a inclusão hoje é outro grande desafio. Porque, assim, no século passado, digamos assim, mas vamos para o início desse século, a gente tinha um número muito pequeno de pessoas na escola. Sim. Né? A escola não era para todos. Não. E hoje a escola é para todos. Sim. Né? Todos de verdade. Acesso e permanência. E aí, quer dizer, onde a gente tinha 5, 10% de pessoas na escola no ensino do século, no início do século, hoje a gente tem 90, 95% de pessoas na escola. Mesmo aqueles que não permanecem, mas eles se matriculam por algum motivo. Sim. Né? Então, assim, hoje é infinitamente maior.
É tanto que hoje a gente tem um grande desafio, a gente não tem mais professor. Agora tá faltando professor? Recentemente, eu fui professora da Universidade de Feira de Santana por 4 anos, professora substituta. Sim. E eu fui homenageada em todas as turmas e tal, e hoje eu sempre volto lá para as formaturas de amigos, né, e tudo. A última formatura que eu fui, lá na Universidade de Feira, tem 4 cursos de letras. Letras vernáculas, letras inglês, letras francês e letra espanhol. A formatura tinha os 4 cursos de uma turma só e eu não sei se tinha nem 25 pessoas. Gente. Na época que eu fui professora, os cursos de pedagogia, de letras, eram 40 pessoas formando. Né? Não, aqui, eu sou originalmente do Mato Grosso do Sul. Lá as turmas eram com 80, 90, na minha época, né? Isso Agora eu já mesmo. também já não sei. Então hoje você praticamente as vagas sobram para licenciaturas. Então hoje a gente está numa crise. Ninguém quer ser professor, justamente por esse caos que anda toda essa logística social. Porque, na verdade, a escola ela é o reflexo da sociedade. Então, hoje a gente tem uma sociedade extremamente complexa, né? Onde as pessoas querem direito de tudo e não querem dever. Né? E aí a educação, na verdade, está remando nessa sociedade para ver se salva, né, algumas pessoas. Mas eu ainda acredito, com tudo isso, que a educação é o lugar de transformação. Porque eu sou uma pessoa transformada. E é por isso que você agora é escritora, né? Para você levar essa sua mensagem através dos livros. Me conta, como que foi quando a gente conversou? Porque eu sei o que você me falou, né? Assim, por cima. Mas eu queria saber dos bastidores. Quando eu te encontrei, o que você achou dessa ideia? Você aceitou lá de cara, foi pensar? Você estava esperando, era algo que estava no seu coração? Foi uma surpresa? Como que foi na hora que eu... Na verdade, a gente já pensava em escrever, porque assim, eu tenho artigos publicados, né, pela universidade, já apresentei em congressos, e a gente sempre falava do livro. E assim, é aquela coisa, né, o universo conspira, né? Então a gente já vinha falando do livro há um tempo. E assim, o que mais me surpreendeu com o seu contato foi você ter me encontrado nas redes sociais. Porque é uma coisa que a gente fala muito. É muito difícil fazer rede social. Né? A gente tem um trabalho enorme, é um investimento de tempo, de dinheiro, de energia, aparência, energia, tudo que você possa pensar. E às vezes a gente acha que o retorno não vem. Né? Essa coisa de, ai meu Deus, tem milhões de seguidores. A gente não tem milhões de seguidores. Sim, né? sim. Eu tenho 13.500 seguidores. E cada vez a interação vai diminuindo, né? A visualização, o algoritmo. Essa questão do engajamento e tal. E aí a gente fala, meu Deus, a gente trabalha tanto, investe tanto. E assim, falar de educação na rede social é mais um desafio. Porque assim, o que é que dá público mesmo na rede social, né? Dancinha, os Big Brother da vida, as polêmicas e tal. Agora, a educação realmente é um desafio. Mas assim, a gente acredita, a gente vai apostando, né? Então, quando eu falei pro pessoal, inclusive, que me ajuda no gerenciamento do Instagram, né? Eu disse, olha, aconteceu isso. Então, assim, foi a minha primeira alegria. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena esse sacrifício todo, porque ela me encontrou no Instagram, né? Segundo, falar de uma coisa que eu sou apaixonada, né? Que era de gestão. Você já foi trazendo a ideia da gestão. E, assim, como eu tinha uma experiência já nisso, eu disse, pronto, agora vai ficar bacana. E a ideia também de ser um projeto que eram de muitos autores, isso me atraiu bastante. Porque, assim, como seria a minha primeira experiência dentro de uma editora... eu até falei isso no dia do lançamento lá em Feira de Santana, que o lançamento lá em Feira foi lindo. Eu vi as fotos. Eu disse assim, olha gente, eu poderia ter feito a opção de fazer um livro sozinha, em primeiro lugar. Tem o projeto de fazer agora com uma autora única, né? Assim. E aí, mas eu achei interessante porque assim, é um projeto para a educação nacional, são várias pessoas escrevendo, né? Falando de educação, eu acho que isso potencializa, como aqui mesmo tem Unidos pelo Propósito da Educação Nacional. Então, assim, não é só a minha experiência que está aqui, é de mais 19 pessoas, né? E eu acho que a educação precisa desenvolver isso, que quem faz a educação se une mais, sabe? Defender que com todos esses desafios, a educação ainda é o lugar de ajudar as pessoas. E o que você acredita que, além do seu capítulo,
o livro, né, além da lousa, o que ele pode contribuir? Qual que é a importância dele para as pessoas que tiverem acesso? Esse livro como um todo, ele é muito bacana porque, assim, tem autores que falam sobre desenvolvimento pessoal, né, que isso, eu também vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, sobre a questão do desenvolvimento pessoal. Fala de expertise em relação à sala de aula, fala de expertise em seu trabalho com formação de professores em cursos universitários, fala também do trabalho de gestão. Então, assim, aqui você pega um livro como esse, você tem várias ideias que vai contribuir, né? E pode te provocar a buscar mais informação. Então, foi outra coisa também que me alegrou bastante, o fato de ser um livro coletivo, né? Porque isso mostra que a educação precisa caminhar assim, né? E no meu capítulo em especial, eu pensei, quando você colocou, que você sugeriu gestão educacional, justamente trazer isso, né? Essa diferença de gestão educacional e escolar. E outra coisa que eu fui destaque como gestora escolar, eu ganhei prêmio, inclusive, na minha cidade, que foi o prêmio Mulher Guerreira, pela gestão, porque, assim, eu fui gestora há 8 anos, em especial, de uma escola que também era numa periferia, e que, quando eu cheguei lá, era considerada a escola mais violenta da cidade. E ao final de 8 anos, a gente entregou a gestão, eu saí, deixei com a minha coordenadora, assumiu a gestão, e a gente deixou como uma escola que diminuiu significativamente seus índices de violência, né? Legal. Então, assim, a gente saiu de 147 ocorrências mensais para 12. E olha que não eram ocorrências mais de arma de fogo, de droga, eram ocorrências, às vezes, de uma discussão, de uma briga, de uma ofensa, mas droga, arma, como eu cheguei lá, já não existia. Com 2 anos já não existia mais, né? Que incrível. Então foi um trabalho realmente coletivo. E aí as pessoas sempre me perguntam, porque a gente passou a dar entrevista na cidade, passou a ir para outras cidades falar sobre o porquê que aquela escola em tão pouco tempo mudou a cara, né? E aí, uma das coisas que eu dizia foi o seguinte: primeiro, o trabalho coletivo; segundo, que a gente criou uma metodologia de gestão. Aí eu falo disso aqui no capítulo, né? Porque, assim, todo mundo tem o seu jeito de fazer as coisas. Você trabalha aqui, por mais que a editora tenha sua proposta, muito claro o que a editora quer fazer, mas, assim, você tem um jeito Damaris de fazer. Sim. E aí, eu entendi que eu tinha o meu jeito de fazer, que eu precisava me encaixar no jeito das outras pessoas, porque precisava ser um trabalho coletivo, mas teria que ter uma metodologia. Como seria o passo a passo, né? E isso foi o que fez toda a diferença. Aí a gente criou dentro da metodologia, a metodologia chama Ave Vidas, Ana Virgínia em Vidas. Legal. Né? E a gente criou 5 dimensões. Ok. Né? E dentro da dimensão, aí tem a dimensão da aprendizagem, a dimensão administrativa, a dimensão da avaliativa, e aí a gente colocou a dimensão da programação neurolinguística, que foi uma formação que eu fiz a partir da busca do desenvolvimento pessoal, né? Que importante isso. Porque, como eu te falei, de tudo que eu aprendi tecnicamente, o meu desafio maior era aprender a lidar comigo e com as pessoas. Primeiro eu precisava me entender, se era aquele lugar que eu queria estar, como eu podia me melhorar para poder melhorar para aquelas pessoas. Sim. Né? E aí eu vim descobrir, assim, que eu tinha que entender quem sou eu, meu perfil comportamental, né? Como é que eu gosto, o que era que na verdade eu não sabia que era esse nome, mas eu falava assim, o que é que as minhas emoções, as minhas sensações fazem eu ter determinadas atitudes. Aí eu fui aprender sobre sistema representacional, né? Sim. Sobre sinestesia, audição, visão. E aí, depois que eu me entendi, aí eu passei a entender ainda mais determinadas atitudes minhas, porque tem horas que eu era assertiva, tem horas que eu não era. Aí eu disse assim, agora que eu me entendo mais, vai ficar melhor para eu entender as pessoas, né? Aí fui entender minha linguagem em todos os níveis, e aí cheguei até a linguagem do amor, né? Aí apliquei testes de todas as naturezas na minha equipe, para eu lidar com a linguagem de cada um, para saber como chegar. Por que Damaris eu tenho que ser mais doce agora? Por que Luciana eu tenho que ser mais firme agora, né? Sim. Por que eu preciso dizer, olha, você só tem até meia-noite para me entregar o planejamento? Ah, não, eu te espero 48 horas. Então, assim, eu não podia lidar com você do mesmo jeito que eu lidava com o outro, porque são pessoas únicas. E foi isso que foi o grande boom. Foi o grande sucesso. Quando foi isso?
Eu fui gestora dessa escola de 2011 a 2018. Recente, de certa forma, né? É, Você tem foi um 30. tempo. E aí foi onde eu realmente. Aí toda aquela teoria que eu tenho aprendido na pós, né? Que é sobre legislação, sobre organização de gestão, sobre administração financeira, que nunca foi meu forte, né? Sempre contava com os parceiros, com a parte financeira e administrativa da escola. Foi que eu realmente fiquei até mais fácil colocar aquelas coisas em prática, aquelas teorias todas em prática. Porque assim, eu não adiantava chegar para um professor, para um funcionário e dizer assim, olha, você vai ter que fazer isso aqui porque está na lei, está no regimento da escola. Não funciona. Na Não. teoria, sim, mas na prática... Eu lembro que eu tinha um professor lá na equipe que, assim, toda vez que a gente apresentava uma proposta na reunião, ele nem terminava de deixar de falar, ele já dizia, não vou fazer. Que isso, gente? Porque é uma pessoa que ele tem esse comportamento, né? É evitativo, é um comportamento que ele já é da negação. Eu respirava fundo, né? Porque assim, você nem terminava de falar, o outro já dizendo que não vai fazer, que não ia dar certo e tal. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei, antes das reuniões começarem, chamar pessoas próximas dele, que ele gostava muito, que ele não daria um não por gostar, porque a gente também tem que aprender, porque assim, por que você faz uma coisa? Você faz ou porque está no seu propósito, e assim você faz por autorresponsabilidade. Sim. Você faz, eu não queria nem fazer, mas eu vou fazer, porque eu gosto tanto de Damaris, eu vou fazer. Com né? certeza. Ou porque tem alguma coisa em você que me chama atenção, ou por ódio ou por amor. Sim. Né? É. Como teve uma situação que teve uma professora que disse assim, eu só vou fazer porque você hoje chegou aqui com a bolsa da Carmen Steff. É mesmo? É. Essa eu nunca ouvi falar. A bolsa da Carmen Steff chamou a atenção dela. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei pessoas que ele era muito ligado, que ele gostava bastante, que eu sei que ele não diria o não, mesmo sem querer fazer. Aí eu chamava essas pessoas antes, de uma por uma. Ó, eu vou apresentar tal proposta. Esse projeto é muito importante para a escola. É importante que aconteça por isso, mas eu preciso muito da sua ajuda. Na hora que eu apresentar, que a gente começar a organizar, que nosso parceiro já for, chama ele para teu lado, se não, vem, a gente vai fazer, vai dar certo. Aí foi dando certo. Tem que ter muita habilidade. Muita habilidade. Muita E inteligência emocional, Isso. saber lidar com as pessoas. Isso. E aí eu fiquei taxada, porque assim, você quando dá a sua cara, se expõe, né? Você tá ali no holofote, aquele velho ditado, né? Ninguém vai jogar uma pedra na árvore que não dá fruto, né? Então, a Secretaria de Educação já era conhecida assim, ó, chegou a diretora que consegue tudo. Eu já era conhecida assim. Chegou a diretora que consegue tudo. Menina, como você consegue tudo? Aí eu respirava e tal. Eu disse, não, é porque assim, o bom gestor, ele precisa ter boas estratégias. E aí eu fui aprender como ter boas estratégias, porque para você ter boas estratégias também não é do nada. Eu achei que essa frase de impacto aqui é uma boa estratégia sua. Eu cuido dos meus funcionários e eles cuidam dos meus clientes. Exatamente. Olha aí. Essa é uma frase, inclusive, que a gente criou numa formação a partir de relatos de funcionários que não era da minha escola, que eram de outra escola que eu fui fazer uma formação. E eles dizendo assim, que estava todo mundo se queixando das relações dentro da escola e que eles agiam daquela forma, porque a gestão agia daquela forma com eles. Então é assim, tem um autor chamado Felipe Perrenot que ele fala que existe a homologia dos processos. A liderança está para os gestores estão para os professores estão para os estudantes, famílias, e a gestão está para os funcionários também. Então é uma homologia dos processos. Então assim, se eu sou uma liderança que na verdade não sou líder, né? Sou chefe, que eu não tenho um bom diálogo com você, que não te trato bem, a tendência é você tratar mal os demais pares. Sim. Né? Sim. Então essa Uma frase cadeia, justamente né? isso. Quando eu cuido dos meus funcionários, aí os funcionários entram, professor é funcionário também, os próprios funcionários, né? Eu cuido bem dos meus clientes, porque até na escola pública a família também é cliente, não é Sim. só na escola particular. É verdade. Porque assim, você tem que ver ele como cliente, e também a escola pública é uma empresa, tem CNPJ, né?
Eu sei que é pesado esse nome cliente para o mundo da educação, né? Porque a educação, as pessoas ainda romantizam muito, né? Esse é um dos grandes problemas, inclusive, de gestoras de escola particular. Porque, geralmente, uma escola particular, ela nasce de um sonho, né, de uma professora que quer ter sua escola e que só entende de pedagogia, Sim. que não entende Nada de gestão. de nada de gestão, de administração, de financeiro. E aí entra com aquela coisa muito romântica. Sim. Aí quando eu chego um pouco com essa linguagem da administração, da gestão, causa um impacto. Mas eu disse assim, não, eu também era assim. Eu saí da sala de aula e fui na gestão e eu chegava com o olhar só da pedagogia. E não dá para gerir uma escola assim. Não dá, você não tem como avançar. Não tem como. Porque uma escola não é feita só de pedagógico. E o principal, para o pedagógico sair bem, precisa ter todo o aparato do administrativo, do financeiro, das relações, né? Então, eu cheguei naquela escola e disse assim, olha, realmente, depois da reunião eu chamei a gestão na sala e disse, olha, se vocês não mudarem o cuidado e o afeto com os funcionários de vocês vão perder cada vez mais as famílias. Porque as famílias, elas não estão sendo bem tratadas porque os funcionários não são bem tratados. E eles ouviram? Não, eu não falei isso para os funcionários, falei para... Não, eles ouviram. Aí começaram a mudar. Porque assim, eles tinham duas opções. Ou era isso ou falir. Ou fechar a escola. Então, quando as pessoas estão nesse limite, né, na hora do socorro, aí eles costumam ouvir as pessoas. Exatamente. Ana, conta pra nós a repercussão que tem dado esse livro, porque você continua falando dele, continua fazendo pedido, continua movimentando Além da Lousa. O que esse livro abriu de porta pra você e como que você se sente depois de ter lançado aí um livro? O livro, ele deu mais autoridade, né? Até que foi uma conversa que a gente teve. As pessoas dão mais reconhecimento pra gente, porque assim, é aquilo que você fala o tempo todo nas palestras, nas formações e que está registrado. Então assim, a grande beleza do livro é o registro, porque o registro, ele é memória, né? Então assim, eu ouvi a Ana Virgínia falando, mas eu vou levar o livro porque o que ela falou tá aqui, né? Então, por isso que agora a gente está se organizando para um projeto individual, porque a gente percebe que vai deixar mais memórias por aí, né? E isso abriu mais portas. Hoje mesmo, quando a gente acabou de postar no Instagram, que eu tinha acabado de chegar aqui, entrou uma seguidora. Eu preciso do seu livro que eu não tenho ainda. Olha. Então, assim, foi surpreendente o lançamento, porque lá mesmo vendeu praticamente, né, quase todos os livros, porque eu tive que pedir uma outra remessa. E, assim, eu fui muito feliz com Além da Lousa. Sou muito grata a vocês, a você em especial, né, que me achou. Grata à editora e que vocês continuem assim, né, com esse propósito de realmente transformar vidas, né, levar esses registros de memórias para contribuir com a formação das pessoas, porque isso realmente faz a diferença, né? Olha, nós temos um livro, até a autora estava fazendo aqui a sessão de autógrafos, Matricência. A Kátia foi uma autora que eu também encontrei, né, nas redes sociais, trouxe ela pro livro. Ela quase não entrou, sabe? Foi assim, nos 45 do segundo tempo que deu certo dela entrar. Ela veio pro lançamento, tudo mais, estava com um nenenzinho recém-nascido. Não passou 2 semanas, ela veio a óbito. Então foi um baque muito grande para todo mundo. Para nós, para os outros autores, principalmente para a família dela e tudo mais. Então depois do momento de choro, de luto, de tristeza, me veio esse leve conforto. Ela deixou um registro. Então o filho dela vai conhecer um pouco dela, né, por aquilo que ela escreveu dele, né, porque era Matricência. Então a gente tem realmente esse propósito de deixar esse legado, de fazer com os autores que a mensagem chegue a mais pessoas, né? E falando sobre mensagem, eu queria que nós estamos encaminhando para o fechamento. Olha como essa hora voa, né? Eu queria que você desse um último recado, que a gente chama aqui da nossa chave. Uma chave que você pode entregar. Você tem um conhecimento vasto, uma experiência incrível, e a gente conversou sobre muita coisa aqui, mas o que as pessoas que estão nos ouvindo, elas não podem sair deste podcast sem saber disso? Qual que é a chave? E aí eu aproveito e peço para você olhar para a câmera e já dizer para eles essa chave. Você tem muito conteúdo, não precisa ser a frase mais linda do mundo, mas aquilo que está no seu coração. Eles não podem sair daqui sem saber disso. A chave que eu deixo é uma chave conhecida, que as pessoas podem ter acesso, mas ela não é tão fácil de se abrir. Porque assim, a chave que eu deixo na minha experiência na gestão,
eu me transformei como pessoa, como eu já disse aqui. E eu só pude me transformar como uma pessoa porque eu decidi me melhorar, me conhecer, né? Quem é essa Ana Virgínia? E eu aprendi ainda mais que é uma busca constante, né? Eu passei agora por uma experiência de um tratamento de saúde e, assim, eu já me sinto outra pessoa, né? Com essa experiência que eu vivi. Então, para que você dê certo na educação, dê certo em um cargo que você ocupa na educação ou em qualquer outro lugar, primeiro você tem que olhar para você, ver sua identidade, assim, aqui é o lugar que eu preciso estar, né? Essa escolha que eu fiz é uma escolha que primeiro está me fazendo bem, que eu estou feliz, porque se isso acontecer, se essa transformação for interna, não tem como dar errado, assim. E você não tem como dar errado porque você vai ser muito, você vai executar muito bem aquilo com as outras pessoas, porque ninguém vive só. Ninguém vive só. Ninguém vive só, né? Você não faz nada sozinho, né? Todos os lugares que eu passei que eu fui reconhecida porque eu estive sempre aprendendo em grupo, desde aquela experiência que eu quis desistir e que minha colega Iracema segurou na minha mão e disse assim, não desista, eu precisei de alguém, né? Então, assim, mas para isso você primeiro tem que dizer, olha, quem sou eu, né? O que é que eu quero, né? Então, é uma chave muito difícil de virar, mas é uma chave conhecida, né? As pessoas sabem que essa chave é uma chave que está aí disponível. Agora, se você vai escolher pegar e virar ela, aí agora a decisão é sua. E aí, o que você escolhe? Você escolhe pegar essa chave que é difícil, decide virar ela, ou vai continuar travado, parado, sem crescer na vida? Então, todas são escolhas. Aí você pode escolher o certo, o confortável, ou o desconforto e o crescimento. A zona de conforto, ela é bom até um determinado limite, mas ela te limita bastante. Se eu dependesse da minha zona de conforto, eu não estaria aqui hoje. A Luciana, que está aqui comigo, ela bem sabe disso, né? Com certeza, né? Porque assim, eu pensei em não vir várias vezes por não estar bem. E não estou bem, na verdade. Eu estou falando fisicamente, emocionalmente, por tudo que eu passei. Mas assim, até pegar o avião, chegar no Rio, tudo para mim foi muito difícil. Pelo tudo que eu passei. E eu disse, não, mas vai dar certo, mas vai dar certo. Por quê? Porque mais uma vez eu me arrisquei a sair da zona de conforto. E aí, quando chegar lá na Bahia, domingo, eu vou dizer, ufa, deu certo, valeu a pena. Eu aprendi mais um pouco, já foi mais uma transformação na minha vida. Minha amiga, desde já, muito obrigada. Nada, não, eu que agradeço. Você trouxe um enriquecimento muito grande para nós, para mim, pessoalmente, eu fui a primeira a receber. Né, o pessoal vai estar recebendo daqui uns dias. E você é uma inspiração, de verdade. Então, acabamos na hora certa. Acabamos na hora certa, começando aqui um samba. Não sei se o pessoal vai conseguir escrever. Mas quero agradecer imensamente a toda a sua trajetória. Parabéns pelas conquistas. E eu te falo que esse não é o fim, né? Tem muita jornada ainda para viver. Esse livro vai muito mais longe. Estamos prontos para publicar o seu livro solo. Isso mesmo. Tá bom? Muito obrigada, Damaris. Eu que agradeço a vocês, do fundo do meu coração. Viu? Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Deixa nos comentários aí os insights que você teve e nós nos vemos no próximo episódio.